amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite temos a honra de receber um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui meu amigo, o advogado Sidney Aranha, a quem eu dou uma boa noite. Deixo o espaço para você dar uma boa noite para suas fãs. Obrigado. Um abraço para você, Valdir, um abraço a todos os amigos. É um prazer voltar aqui no seu programa e é sempre bom a gente estar em comunicação, aí conversando diretamente com a população. Eu acho que esse programa é um instrumento valiosíssimo nessa análise de tudo que está acontecendo. Eu falo fãs, logicamente, na brincadeira. Eu fã número um é a Natália e o Gorducho. E o João Pedro. João Pedro. Sidney Aranha, que é advogado conhecido de toda a população da Baixada Santista, principalmente de Guarujá e Vicente Carvalho, por conta das ações movidas em defesa dos interesses da coletividade. Uma das ações que muita gente já ouviu falar, que é a ação que questionava a qualidade da água distribuída nas torneiras de Guarujá, uma coisa que cá entre nós não precisava nem entrar com ação nenhuma, que é só abrir a torneira, né? Verdade. Aquela ação. E o que a gente vê, o objetivo inclusive dessa entrevista, é que a qualidade dos serviços públicos prestados acabou detonando pelo país inteiro, pode-se dizer pelo país inteiro afora, com certeza, uma série de manifestações pedindo qualidade por aquilo que o cidadão acostumou-se a contribuir, ser só um contribuinte, sem exigir nada em troca. Você acha que é mais ou menos essa a temática das manifestações? Eu acho primeiro que a gente está vivendo um momento histórico, eu sempre digo isso nos programas, do ponto de vista sociológico, a gente começa a enfrentar, ou começa a conhecer o poder das redes sociais. Depois, as redes sociais, elas são importantes na questão da mobilização, mas ela perde foco. A rede social é muito difusa, então, por exemplo, você hoje, essa semana mesmo, você teve mais manifestações aqui no Guarujá, e você não sabe ao certo qual é o clamor. Evidentemente que a gente sabe que a ineficiência de serviço público é o ponto principal. E quero fazer um corte aqui, é diferente da Europa. Claro. A Europa hoje vive uma onda de manifestações por uma crise econômica, a taxa de desemprego na Espanha, em Portugal, está na casa dos 20%, 27%, enquanto no Brasil nós estamos 7%, 8%. Então, quer dizer, por mais que as pessoas digam, a gente ainda tem uma base econômica muito mais sólida do que a Europa. E aí, o que hoje se diz é essa questão da ineficiência do serviço público. Mas eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma revisão completa do Brasil, não só setoriais. Então, porque eu sempre digo, né, as pessoas focam muito o político que vem do mandato eletivo, né, o deputado, o governador, o prefeito, o vereador, mas as pessoas esquecem que nós temos o poder executivo, que é para implementar as políticas públicas e fazer o serviço público ser eficiente. Claro. Quando não funciona, o legislativo, seja a Câmara dos Deputados, seja a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores, esse parlamento tem que cobrar o executivo, mas quando os dois não funcionam, quem tem que cobrar isso é o Poder Judiciário, que eu estou vendo muito pouco ou quase nada essas manifestações questionar o comportamento do Poder Judiciário, que, ao meu ver, é um poder ineficiente também, que precisa ser alvo não de manifestações do ponto de vista de arruaça, mas de questionamentos. Porque não é só a presidenta, o governador ou o prefeito que não está alcançando o objetivo maior. Não é só os parlamentos que não estão alcançando o objetivo maior, mas o judiciário também. Talvez as pessoas retratem no Joaquim Barbosa esse sentimento barbosiano de austeridade. Quase uma idolatria. Quase uma idolatria, mas o Poder Judiciário não se faz só com o Joaquim Barbosa. Eu trouxe uma conta aqui, se você me permitir, a gente até, não devagar, mas falar sobre um pouquinho isso. O executivo, um pouquinho sobre isso. As críticas que se fazem ao executivo e ao legislativo são conhecidas, de inércia, de morosidade, para agilidade nas coisas que a população espera. Agora, o judiciário sempre se defende dizendo que tem pouca estrutura. Não, e poucos funcionários. Então, eu trouxe aqui, porque a gente vê nas redes sociais uma discussão enorme que nós temos que diminuir o número de deputados, que os deputados são ineficientes, que os deputados não funcionam, e eu trouxe uma conta aqui, Valdir. Veja você, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso da federação, da nação, ele tem 70 deputados federais. Federais, quer dizer, são representantes
de Brasília, do povo paulista. Nós temos, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 94 deputados estaduais. Nós fizemos uma conta, nós temos 164 deputados e um governador. E aqui nós temos legislativo e executivo. Um governador e 164 deputados. Se você olhar, e a gente não está fazendo isso, a população não está fazendo, se você olhar ao lado, você vai ver, se você for olhar aqui ao lado do Poder Judiciário, quantos desembargadores, que é o ápice da carreira, da magistratura, quantos desembargadores ou magistrados em status de desembargador nós temos no Estado de São Paulo. Valdir, eu antes de vir para esse programa, tenho 20 anos de advogado, nunca parei para fazer essa conta. Antes de vir para esse programa, eu fiz a conta e me assustei. Nós temos 931 magistrados no Estado de São Paulo, eu vou repetir. 931 juízes. Não, juízes não. 931 magistrados ou são desembargadores ou atuam como status de desembargador, que tem um salário maior ou igual de deputados, que tem BNS maior ou igual de deputados, que tem assessoria, carro, tem tudo. 931. Nós temos só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 360 desembargadores. Depois nós vamos ter 73 juízes substitutos de segundo grau, que auxiliam os desembargadores. Nós vamos ter 292 juízes de primeiro grau convocados para trabalhar junto aos desembargadores. Só no Estado de São Paulo nós temos 725 desembargadores, de juízes que ou são desembargador ou estão na condição de desembargadores, com todos os proveitos, carro, assessoria, motorista, gasolina, tudo. Depois nós vamos ter na Justiça Federal, e é bem verdade que a Justiça Federal atua, compreende São Paulo e Mato Grosso, 52 desembargadores. Depois nós vamos ter 2 tribunais regionais do trabalho no Estado de São Paulo, um em Campinas e um na capital. O da capital tem 83 desembargadores. O de Campinas tem 60 desembargadores. Nós não podemos esquecer, nós temos 7 desembargadores que atuam, ou juízes em status de desembargador, que atuam na Justiça Militar, que ainda temos. E depois nós vamos ter 7 juízes que ou são desembargadores ou em status de desembargadores na Justiça Eleitoral. 931 desembargadores. Para cada deputado que nós temos no Estado de São Paulo, nós temos 5,6 desembargadores. E eu falo tudo isso para dizer para você com muita tristeza que o Poder Judiciário daqui do Guarujá, recentemente, na última semana passada, soltou finalmente a sentença na questão da água no Guarujá. Dessa ação que eu estava falando no início. Que vem de 2007, que quantos programas nós fizemos, a senhora que está em casa viu, a senhora ficou sem água quantas vezes, soube que a água estava com problema. O juiz do Guarujá disse que a ação é improcedente e que a Sabesp tem toda a razão, que a água do Guarujá tem problemas, ele admite, mas eles são tão pontuais, tão pequenos, tão ínfimos, que não merece a Sabesp ter nenhuma condenação. E me parece um grande equívoco isso, porque se a Sabesp soubesse que ela estava absolutamente certa, não teria sentido ela ter investido 10 milhões em baterias de filtração, como ela fez em 2010, não teria que ter empenhado 70 milhões para construir uma estação de tratamento que está sendo construída e que eu acho que já está em fase de conclusão aqui no início aqui logo no início de Vicente Carvalho. Me parece que o Poder Judiciário está divorciado ou dissociado do mundo fenomênico, do mundo de fato, né? E nós, enquanto nós gritamos contra deputados e membros do Executivo, nós esquecemos o Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário no Guarujá nos deve, e muito. Aí você vai falar, como assim? Não é só a ação da água. Eu quero lembrar você que as últimas duas grandes ações que foram promovidas no Guarujá nos últimos 10 anos, acho que uma foi pela ONG Princípios, na questão da disciplina e fiscalização da fila da balsa, correto, onde o juiz de primeiro grau disse que o Dersa tinha que fiscalizar a fila da balsa, porque ele ganhava dinheiro com isso, e meses depois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou essa liminar
do juiz da primeira vara, dizendo que não, que o Dersa não tinha que fiscalizar. E recentemente, quando nós começamos todo o caos da questão da safra, da questão das longas filas de caminhão, eu tenho até lá meus senões contra o Ministério Público, mas acho que o Ministério Público agiu corretamente. O Ministério Público foi e promoveu uma ação, não sei se você lembra, dizendo que os caminhões tinham que cumprir o Código de Trânsito Nacional, ficar à sua direita, não podiam obstruir a pista. O juiz da primeira vara deu uma liminar, obrigando que as empresas que recebiam esses caminhões ampliassem a fiscalização e a forma de acomodação, e o Tribunal de Justiça simplesmente cassou a liminar, como se o estacionamento de caminhões não existisse. Então, eu estou aqui, não é um desabafo, mas é um estranhamento com essa questão de que a gente tem medo de dizer que o Poder Judiciário em Guarujá, lamentavelmente, e no estado de São Paulo, nos deve uma eficiência maior. Certo. Como o senhor falou, a ação sobre a água, sobre a qualidade da água, é uma ação que muita gente acompanhou, as pessoas até vestiram essa bandeira, empunharam essa bandeira, pessoas simples, donas de casa, inclusive, e isso a gente pode sentir pelo retorno proporcionado até pelas mídias, né? Cartas para jornal, manifestações, os programas que têm a possibilidade de usar o telefone. Essa ação é de 2007 para 2013, são 6 anos. Ao longo desses 6 anos, houve decisões favoráveis ao longo do princípio. A prefeitura, olha, sou adversário da prefeita Antonieta, adversário político, mas eu tenho que reconhecer, por exemplo, a atuação do secretário de Meio Ambiente, professor Hélio Lopes, que multou inúmeras vezes a Sabesp. Claro. Né? Que multou a Sabesp. O próprio Diário Oficial vem divulgando constantemente. Multou a Sabesp. Nós tivemos, aliás, vários sindicatos dos hoteleiros do Guarujá se manifestaram no processo, os médicos do Hospital Santo Amaro se manifestaram no processo dizendo que a água tinha problema, o juiz não quis enxergar ou não enxergou isso tudo. E eu vou além, porque a gente não está perdendo um momento ímpar dessas manifestações, porque quando a gente tem um presidente ou uma presidenta, um prefeito ou uma prefeita, um governador ou uma governadora, quando a gente tem um político de mandado eletivo, senador, deputado, vereador, que não atua bem, que está desviado do seu foco, que não é uma pessoa que a gente acha correta, o que acontece? Cada 4 anos ou cada 8 anos, nós podemos modificar. A pergunta que eu faço, eu posso modificar um juiz que não enxerga a realidade no meu município? Não posso. Ele é concursado e ele vai, de uma certa forma, se equivocar pelo resto da vida. E tem tanta coisa que se falou sobre o Poder Judiciário que não foi cumprida. Eu vou dar um outro exemplo. A gente tem tempo ainda? Eu vou dar outro exemplo. Há 6, 7 anos atrás, quando nós estávamos no governo passado, quando o Tribunal de Justiça se uniu, o Tribunal de Justiça, para fechar o Fórum de Vicente Carvalho e juntar e unificar os TACs com o grande Tribunal de Justiça, tirou da cartola um monte de promessas, criaram lá as 2 câmaras especiais para julgamento de crime de responsabilidade de prefeitos. Lembra disso? Toda a mídia nacional publicou. Isso foi algo que foi criado no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem a cada ano, caçando a cada ano 5, 6, 7 prefeitos por crimes de responsabilidade, por atos de corrupção em licitações, inadequação com a conduta. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem fazendo isso. Há 6 anos, nós temos 2 câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que têm essa função. Eu pergunto para você, quantos prefeitos o Poder Judiciário cassou nesses últimos 6 anos? Nenhum, ou quase nenhum, não se tem notícia. O que efetivamente o Poder Judiciário, que hoje é um poder, um dos poderes da República, o que ele entrega de contraprestação de serviços para você? A senhora que tem a sua revisão do INSS esperando para ganhar um dinheirinho a mais lá na sua revisão. Quantos anos a senhora está esperando? Quantos anos a senhora está esperando aquela indenização do Poder Judiciário? E nós idolatramos o Joaquim Barbosa. Achamos que o Joaquim Barbosa, só porque ele foi o relator naquela ação 470 do Mensalão, ele depurou e santificou todo o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, ou do Brasil, né? E está aí esse poder ineficiente. Aliás, recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo baixou uma determinação que diminuindo o horário de atendimento do público nos fóruns. Ou seja, o público não pode mais ir, ou
o período reduzido ir no fórum ver o seu processo. Então é um poder que cada vez mais se distancia da realidade do país, não está vendo essas manifestações, que são manifestações que tonificam o poder, a democracia, e a gente insiste em falar mal somente, eu não quero que não fale, mas somente de político, daquele do ponto de vista de mandato eletivo, do vereador, do deputado, e a gente não enxerga o distanciamento desses juízes. Eu estou falando isso porque eu fiquei tão triste com a decisão da questão da água, tão triste, porque é óbvio que a água no Guarujá tem problema. O sinal dos tempos, até refletido nessas manifestações, é que hoje as pessoas conseguem sair às ruas, empunhar faixas e bandeiras, reclamando de coisas que até então ficávamos calados, né? Há pouco tempo atrás, falar de um juiz era considerado um crime grave, né? Eu cansei de acompanhar colegas meus que escreveram artigos que foram presos, assim, rito sumário. Muitas vezes, uma ação tramitava em 2 semanas, o jornalista já ia preso porque tinha feito alguma crítica ao judiciário. E faz parte também dos serviços que nós... Mas eu acho que ainda a gente tem medo. Por exemplo, veja só o Estadão, né? O Grupo Estadão. O Grupo Estadão está sendo humilhado por uma censura na questão da operação do filho Sarney, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal de Brasília, não permite que o Estadão publique toda aquilo que foi apurado. Para esclarecer o telespectador, é uma reportagem que o Jornal Estado de São Paulo tem, pronta, né, praticamente, e não pode divulgar porque é proibido pelo tribunal. E a imprensa, de uma vários meses. E a imprensa, de uma certa forma, não publica essas coisas, não publica, é impressionante, e o pior não é isso. Aquilo que eu falo, quando um juiz erra, quem paga a conta é você. Como assim? O juiz não responde pelo seu erro numa ação, né? Quem responde é o Estado. E aquilo que eu falo, você não consegue votar para mudar o juiz. Recentemente, com toda, digamos assim, essa questão meio populista da Cristina Kirchner, ela foi a presidenta que teve a coragem de ir lá na Argentina, colocar o dedo no judiciário e falar: o judiciário erra também. E o judiciário tem que ser revisto pela população. E aqui no Brasil nós temos uma idolatria por Ministério Público e juízes que não, chega à incompreensão. Eu vou dar um exemplo para você rápido. Tá. Nós derrubamos a PEC 37, que dizia, abre aspas, não podemos retirar do Ministério Público, o poder de investigar político. Na verdade, a PEC 37 nunca disse isso, mas vamos supor que ela dissesse. E nós derrubamos. Significa dizer que o Ministério Público continuou... imbuído de poder. Com o poder de investigar corruptos ou políticos. Eu vou falar aqui para você. O mensalão do governo Lula, que as pessoas falam, aconteceu em 2005. Nós estamos em 2013 e foi julgado já em Brasília. Não foram para a cadeia ainda, mas foram julgados. O mensalinho no Guarujá aconteceu em 2006. Nós estamos em 2013, não foi julgado em primeiro grau. Cadê essa celeridade do Ministério Público que tanto a gente anseia, que tanto a gente busca? Eu não estou aqui falando mal de juiz e promotor, eu estou aqui dizendo o seguinte: nós temos que passar aí, parafraseando o Boris Casoy, nós temos que passar a República limpo. E quando a gente diz passar a República limpo... São os 3 poderes. Não é só fazer uma reforma política naqueles que são eleitos de ano em ano, ou de cada 4 anos, mas fazer uma revisão naqueles que representam a República e não fazem a parte dele. O poder Judiciário está a dever para o país, e muito, mas muito. Não é? Essa questão da água, a questão do transporte coletivo de não qualidade. O Ministério Público tem poderes, lá no artigo 129 da Constituição. Quem é o defensor da sociedade, de acordo com a Constituição de 88? Promotor de justiça. O poder de mobilização do Ministério Público durante esse período de manifestações foi comprovadamente eficiente. Ao meu ver, saíram da toga e foram para a política. Eu, outro dia, até discuti com um promotor no Facebook sobre isso. Porque eles apontam o dedo, você não pode falar isso porque você é político, mas eles não reconhecem que eles... O Poder Judiciário, não. O juiz, não. Mas o promotor é um híbrido de político
Ele quer ser político quando ele deseja, para ir para a rua e fazer manifestação contra a PEC 37, mas depois ele se coloca a toga para não sofrer toda aquela cobrança que o político comum sofre. Né? Falta de creche é uma indolência do Ministério Público, falta de atendimento de saúde. De atendimento de saúde. Valdir, há 3 anos atrás você sabe disso. Eu entrei com uma ação aqui, você entra lá, no nome do PSC, o Jonas Grebe pode falar isso, dizendo, olha, se nós não ampliarmos o atendimento de saúde no Guarujá, vai colapsar. Há 3 anos atrás eu falei isso. Eu falei isso, sabe que um juiz e um promotor disseram? Que eu era louco, que não ia acontecer nada, que estava tudo certo. O vereador Edilson Dias, que é vereador do PT, entrou com uma ação dizendo o seguinte, ó, teve a medida provisória 617, é caso de diminuição da passagem de ônibus. O juiz não atendeu o pleito do vereador e ainda disse mais, disse que o Ministério Público tinha que fazer e não fez. Então, eu não quero entrar aqui em questões pontuais ou questões de política local, mas eu quero dizer a todos que eu estou decepcionado com a falta, com a visão obtusa do poder judiciário dessa cidade, que disse a você, que vive nessa cidade e sofre, que a água do Guarujá é uma água perfeita, e a senhora que está no dia a dia na sua casa sabe que isso não é verdade. Sabe lá de onde que o juiz tirou um raciocínio dele? Ele tirou de um laudo que foi feito por um professor da Unisantos, que avaliou todos os laudos do Instituto Adolfo Lutz, e o professor da Unisantos diz o seguinte, que embora nós temos inúmeros problemas, esses problemas são pontuais, que não levam a comprometer a qualidade da água com todo no Guarujá. Nós sabemos que isso não é verdade. Né? Porque eu quero dizer para você, todas as vezes que sai no Diário Oficial, observe, aonde a água está insatisfatória, normalmente em creches, unidades de saúde, escolas. Como que a pessoa, uma pessoa de Santos, e aí eu não quero aqui ser xenofobia, achar que o cara de Santos não enxerga o Guarujá, mas eu só quero deixar claro, estou recorrendo com muita força, quero crer que o Tribunal de Justiça possa enxergar isso, e nem tem que chegar no STF, lá para o Joaquim Barbosa, nós vamos fazer isso. O programa vai fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já nesse assunto. É evidente que se a própria Sabesp está investindo milhões de reais na construção de uma estação de tratamento de água, que estava até prevista no cronograma da empresa, mas ela antecipou, né? E se a dona de casa abre a sua torneira e continua vendo a água turva, a água amarela, quando há água, né? Logicamente que é para ficar indignado, né? Mas nós voltamos a falar nesse assunto já no segundo bloco do programa Assunto Cidade. Fique conosco que é rapidinho. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Está construindo ou reformando? Atenção, meu amigo, minha amiga! Do alicerce ao acabamento, o lugar certo para você é Morada do Sol Materiais para Construção. Preços especiais do alicerce ao acabamento, com facilidade no pagamento e ofertas imperdíveis. Confira! Bomba d'água Manco, R$ 152,90. Torneira bica móvel para a cozinha, C53, R$ 41,50. Ducha 220 ou 110, belo banho com braço diversas cores, por R$ 39,00. Ventilador de teto com 3 pás, diversas cores, a partir de R$ 120,00. E lajota 9 por 19 por 19 o milheiro, R$ 589,00. E aí, gostou das ofertas? Então venha correndo para Morada do Sol Materiais para Construção. Fácil localização para você. Fica aqui na Via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança, Guarujá. Morada do Sol Materiais para Construção, que tem também entrega rápida para você, sem dor de cabeça. É Morada do Sol Materiais para Construção, o lugar certo do alicerce ao acabamento. Morada do Sol Materiais para Construção. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com
vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o advogado Sidney Aranha. Ele que, no primeiro bloco, versou bastante sobre um levantamento que realizou as manifestações populares, que vem tendo como foco principal os poderes executivo e legislativo, na verdade, também deveriam direcionar suas baterias, suas metralhadoras para outro poder, no caso, por que não dizer assim abertamente, nós estamos vivendo um regime democrático, para o Poder Judiciário. O advogado Sidney Aranha mostrou números convincentes aqui de que até podemos dizer assim, essa falácia de que o judiciário não funciona por falta de estrutura, não é verdade, na medida em que tem mais de 5 desembargadores, ou seja, não é um juiz de primeira instância, é um juiz local, são juízes já categorizados de tribunais especializados, mais de 5 para cada deputado, para cada parlamentar do estado de São Paulo, ou seja, um número que deveria ser considerado razoável para isso. Por outro lado, o Poder Judiciário do município de Guarujá acaba de emitir uma sentença dizendo que a ação civil pública, que foi movida pela ONG Princípios, cujo advogado é o advogado Sidney Aranha, contestando a qualidade da água, uma coisa que ninguém precisava estar aqui na televisão falando, é só ir na cozinha agora e abrir a torneira, principalmente os moradores de Vicente Carvalho, e ver que a água de Guarujá é turva e não tem qualidade. Ou então acompanhar pelo Diário Oficial do município, todos os dias, todos os meses, saem lá os laudos, onde estão imprópria, insatisfatória, onde está insatisfatória a qualidade de água do PAN, das unidades das creches municipais e de muitas escolas. E essa ação, ela tem como contestá-la, essa decisão? Não, tem como recorrer, é uma decisão de primeiro grau. Só para a gente, e alguns embargadores, ou se não todos, têm privilégios maior que deputados. Não sei, esse deputado federal não tem carro, sabia disso? Eles não têm carro, o deputado federal, só aqueles que fazem parte da mesa diretora. Sim. O deputado federal, ele tem ali, não tem, todos os embargadores têm. Tem carro, tem motorista, tem uma série de coisas. E eu não estou aqui discutindo, se a gente está discutindo privilégios e não eficiência em devolver aquilo que recebe, então os embargadores têm que ser discutidos. Nós vamos recorrer à questão da água. Eu acho que é um paradoxo, uma contradição essa sentença, porque eu poderia... Aí, se eu faço isso, o Poder Judiciário vai dizer que eu estou zombando do Poder Judiciário. Porque se a água está boa e nunca teve problema, e aliás, na sentença omite, não fala da questão da falta d'água, porque lá eu bato, toda vez que chove, falta água em Vicente Carvalho. E eu quero deixar claro que o Ministério Público, nesta ação, foi a favor, a doutora Silvia, promotora, veio e falou, não, a água está com problema, o Ministério Público, a água está com problema, a associação, a ONG tem razão, e o juiz se distanciou disso. Agora, é um paradoxo e uma contradição, porque se eu entrar com uma ação popular dizendo o seguinte, se a água estava boa, se o sistema estava bom, por que a Sabesp gastou milhões na construção de uma nova estação de água aqui na entrada? Aí o judiciário vai dizer, mas isso é brincadeira. Não, é brincadeira uma decisão divorciada da realidade. Eu acho que a gente tem que rever todos os poderes, de todos os lados, Ministério Público, Poder Judiciário, desembargador, vereador, todos. Eu sempre digo, existem excelentes deputados, nós não podemos não podemos comparar o Pedro Simon, Cristóvão Buarque, um Suplicy,
a outros senadores. Paulo Teixeira, um excelente deputado, nós temos vários deputados bons, há outros deputados que não funcionam. Como nós não podemos comparar nesses 931 desembargadores ou 931 magistrados que têm estado desembargador, eu tenho certeza que tem uma quantidade que é boa, que trabalha, que não está divorciada. Mas eu lamento a dizer que, historicamente, nos últimos 20 anos aqui no Guarujá, eu não vi uma decisão que eu dissesse assim, o Poder Judiciário está fazendo a sua vez aqui no Guarujá, está realmente devolvendo o serviço que a população tanto precisa. Mas, enfim, a decisão judicial não se discute, se recorre. Eu acho que a democracia é isso, a gente pode aqui livremente elogiar ministros, como as pessoas elogiam ministros. Aliás, o Gilmar Mendes foi muito feliz essa semana, e olha que é um ministro conservador, não da ala de esquerda. Ele disse o seguinte essa semana: fui dormir com uma estabilidade política da Alemanha e acordei com algo não estável, tipo Bolívia, né? Então, quer dizer, até isso os ministros também estão inquietos dessa questão das manifestações. Agora, o momento é propício para a discussão de tudo, né? Discussão, hoje as pessoas estão, logicamente que tem essa idolatria, que nem se falou ao ministro Joaquim Barbosa, por conta da superexposição. É verdade. O juiz que mandou prender, político, aquela coisa. Mas o momento é de se discutir tudo, né? Inclusive Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Lógico, você acha que o STF soltou aquele mandado de prisão ao deputado foi coincidência? Não foi. O STF se sentiu pressionado, entre aspas, a questão do clamor da rua, tirou lá da gaveta aquele último recurso, julgaram e mandaram prender. Eu acho que está certo, tem que prender, mas tem que julgar. Ainda está muito cedo para se escrever e se fazer uma leitura completa e correta de tudo que está acontecendo no Brasil inteiro na questão das ruas, né? Eu tive um privilégio de ter feito uma reunião, ter participado de uma reunião ali fechada com o setorial jurídico do PT nesse sábado, e lá compareceu de uma forma humilde, simples, o prefeito Haddad. Porque o prefeito Haddad é advogado formado pela USP, eu não sei se você sabe, e ele é um dos padrinhos, um dos políticos que frequenta. Ele e o ministro da Justiça, vai lá também, o Zé Eduardo, a gente tem bastante contato, graças a Deus, com ele. E lá o Haddad dizia o seguinte, a gente chama de Fernando lá, ele dizia o seguinte, que qualquer estudioso que queira explicar esse fenômeno hoje, se ele tentar explicar, ele não vai explicar nada, porque absolutamente ninguém está entendendo nada. Claro. Até porque os protestos são difusos, como eu falei, e você completou agora há pouco, e confusos. Né? Porque outro dia eu vi um cartaz dizendo o seguinte, olha, protestando contra o funk no busão. É um protesto. Tinha um torcedor do Bahia protestando contra o presidente do Bahia. É um protesto. Eu que sou São Paulino, eu posso protestar contra o Juvenal Juvencio, claro, você está entendendo? Que eu também não gosto do presidente do nosso time. Aí você vê, por exemplo, essa paralisação que fizeram ali na entrada da Conceiçãozinha esses dias. Tinha tantos cartazes, desde dos crimes de maio, desde o crime do Joaquim, tinha um cartaz lá que falava do crime do Joaquim, que o crime do Joaquim tinha que ser federalizado, que o crime do Romazini tinha que ser federalizado, até o pedido de asfaltamento e de água potável. Eu achei interessante esses cartazes sobre os crimes do Joaquim e do Romazini, que, de certa forma, são os primeiros cartazes que vejo que questionam o Poder Judiciário e o Ministério Público. Pode ser que haja muita confusão, muita falta de direção nos processos, mas é bom de ver, é salutar de se ver. Não, é bom. Eu vi assim a cultura, eu achei que a cultura, viu, Valdir, fez uma cobertura muito isenta, muito legal a cultura. E ali eu vi o Pondé e o Carlos Novaes falando. O Pondé, que é um filósofo não ligado à esquerda, e o Carlos Novaes, que é um sociólogo ali, ligado à Marina Silva. Mas eu acho que eles fizeram uma análise muito legal. O que eles disseram? Nós aprendemos que agora as manifestações não se fazem mais por meio de sindicatos ou movimentos sociais ou a mídia, porque a mídia perdeu também nessas manifestações. Ela não sabia para onde ir. Ela tem que entender isso, porque no início ela dá um tipo de direcionamento, no meio ela dá outra, e a gente sabe que houve ataques, não só à Rede Globo, mas a várias mídias, e a mídia percebeu que ela perdeu hoje quase que a prerrogativa de fazer a mobilização. Né? Eu acho que todos os políticos, a mídia,
o judiciário, o Ministério Público, os religiosos como um todo. Todo mundo tem que rever conceitos. Está naquela hora de se passar o Brasil a limpo, parafraseando mais uma vez o Cláudio. E quero fazer aqui uma questão do religioso que veio na cabeça, teve a Márcia para Jesus esse final de semana. Nós temos que parar de tentar se informar por meio de figurinha no Facebook. O Facebook é bom para mobilizar, mas não para informar. Por exemplo, eu sou absolutamente contra as posições do pastor Feliciano, Marcos Feliciano, na posição da presidência do Comissão de Direitos Humanos. Mas você tem que parar e ouvi-lo. Eu ouvi já uma entrevista do Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano concatena bem, é um cara absolutamente inteligente e ele tem algo a dizer. E nós temos que ouvir, mesmo que você, até para que você possa formar uma opinião e discutir com ele. Certeza. Porque eu sou contra essa questão de você achar que todo o evangélico que tem uma posição contrária à sua, ele é um religioso fundamentalista. Não é. O que o pastor Marcos Feliciano faz na igreja dele, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sou adepto da igreja dele. Mas o que o deputado faz, eu tenho, e eu acho que é um deputado que tem uma conversa razoável. E as fundamentações dele, da questão da homossexualidade, você tem que parar e ouvir. Eu até não concordo, mas eu acho que você tem que ouvir. E também não vai adiantar nada o Brasil inteiro se mobilizar e sair às ruas portando cartazes se nós acabarmos fechando o raciocínio, o pensamento para a falta de debate, como você falou. Se amanhã, então só porque o rapaz é de direita, então eu não vou nem ouvi-lo, eu não vou nem dar direito dele falar, ou de esquerda, seja lá. Aí começa a patrulha, E nós discutimos lá em São Paulo, lá com o prefeito Haddad, com o Pedro Serrano, que é professor da PUC, com o Edmídio, que foi prefeito de Osasco, esse recrudescimento à direita desse movimento. Por exemplo, político não pode participar. Se o movimento em si é político, porque quando você é oposição ao sistema, você tomou uma oposição política contra o sistema. Então, eu acho os manifestos maravilhosos, mas o debate, seja da direita, da esquerda, do centro, ele tem que existir. Até para que eu possa achar que o seu ponto de vista está errado, eu tenho que ouvi-lo. Eu já ouvi gente falando, precisa chamar os militares de volta. Eu tive a infelicidade de ter uns debates absolutamente inadequados, porque eu até aceito que você ou qualquer um da mídia possa, não digo você propriamente dito, eu digo você de uma forma que qualquer um seja a favor do regime militar. Mas essa pessoa não pode não deixar falar só porque o veículo de comunicação é dele ou ele é filho do dono. Ele não pode tolir que seja contrariado. Eu posso até o final do discurso continuar discordando da pessoa, mas eu não vou em nenhum programa para ser humilhado ou para ser atacado e ofendido. E aconteceu isso recentemente, o PT vai se posicionar, todo mundo vai se posicionar e a mídia vai ficar sabendo o que aconteceu de fato. Mas eu não sou contra aquele que quer discutir um regime militar. Teve uma passeata na Paulista em prol do regime militar. Vamos propor aqui, então, já propõe aqui já, segundo semestre, programação de cidade, nós vamos tentar fazer uns programas com contrapontos. Sim, legal. Vamos tentar, então, fazer esse debate. Com certeza. E agora nós vamos discutir o plebiscito, a reforma política. Eu acho que o plebiscito, pelo que eu senti lá em São Paulo, a gente ouviu do ministro que entrou em videoconferência com a gente, que o ministro estava lá em Brasília, por conta da final de Brasil e Espanha. Aliás, o Brasil ganhou maravilhosamente bem. Mas a gente vai ter uma pauta muito longa para discutir na questão do plebiscito da reforma política. Com certeza. Bom, a programação de cidade está terminando o seu tempo. A Marina está rindo ali porque eu tampei o rosto na hora que fui falar da ditadura militar. Para ninguém me reconhecer depois, né? Para ninguém me reconhecer. Não, mas a sua função como apresentador é ouvir os dois lados. Claro, vamos fazer esse debate. Vamos trabalhar esse debate quem é contra e quem é a favor para mostrar os absurdos de quem é a favor e os absurdos de quem é contra. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos discutir do ponto de vista. A função da imprensa é essa, também deixar o telespectador à vontade para decidir do seu lado. Queria te agradecer a presença e deixar um espaço para você dar um boa noite. Não, eu quero agradecer o convite, eu gosto muito de fazer seu programa, a gente tem uma liberdade enorme aqui, acho que o que a gente discutiu aqui foi muito legal. A gente está à disposição nas redes sociais, meu e-mail é sidneyaranha@biaú.com.br, deixar um abraço aqui aos dois amigos que me acompanham, Marquinhos Xavier e o Odair José estão aqui comigo e que bom que a gente possa discutir o Brasil. O daí que é sósia do Joaquim Barbosa. Agradeço a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.